Iniciando a nossa pauta de notícias nesta manhã de sexta-feira, que está recheadíssima de assuntos. Mas primeiramente vamos dar aquele bom dia para ele. Ney Lopes, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Laure. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes. Realmente a pauta está cheia. Vamos começar aí pelos itens dessa pauta. Vamos sim, mas antes, Ney, deixa eu registrar aqui. Encontrei ontem um ouvinte aqui do nosso jornal, gosta muito dos seus comentários e eu disse, amanhã a gente vai abrir o jornal mandando um abraço para você. É o cardiologista Rodrigo Medeiros. Ele disse que não perde o jornal e na sexta-feira ele considera o dia de entender tudo da política com Ney Lopes. Então, Ney, você tem um fã, é o médico Rodrigo Medeiros. Muito obrigado ao doutor Rodrigo, eu conheço, e isso apenas gratifica a gente pelas análises que faço com vocês, porque sem vocês não era possível, e é uma forma também de conscientizar, de noticiar sobre os fatos políticos da atualidade. Ney, quem está com a agenda marcada aqui para vir a Natal, desta vez é a Natal, é o presidente Jair Bolsonaro. 17 de junho, ele vai possivelmente para o bairro do Planalto para lançar um programa chamado Internet Brasil. É aquele programa que coloca a internet no meio da rua, nas praças públicas. Vinda do presidente da República quase na véspera aí de uma convenção aí para definir as coligações, Ney. Qual a análise política dessa visita que, além de administrativa, claro, tem a pitadinha aí da visita política do presidente? É uma visita político-eleitoral, porque a 5G já foi várias vezes inaugurada no Rio Grande do Norte e no Brasil. É um direito dele, está disputando a reeleição, tem um ministro que é do Rio Grande do Norte, tem um candidato ao Senado que ele quer eleger de qualquer maneira, tem um candidato também ao governo do Estado que eu não sei se ele vai apoiar, é uma coisa que ainda está na interrogação, se o presidente vai dizer que Fábio Dantas é candidato dele ou não, mas enfim, é uma visita eleitoral, não é uma visita administrativa. Pois é, então está confirmada aí, pelo menos até agora, já está se organizando aí mais uma vinda de Jair Bolsonaro ao estado do Rio Grande do Norte, desta vez a capital. Ney, eu queria acrescentar aqui na pauta de hoje, aproveitando toda a sua sapiência também no mundo da advocacia, que saiu uma determinação do Supremo Tribunal Federal que decidiu ontem que um acordo coletivo pode reduzir ou limitar um direito trabalhista desde que se respeite o que está assegurado na Constituição. Esse caso agora terá uma repercussão geral, ou seja, todas as ações parecidas no país deverão ser julgadas da mesma forma pelos tribunais. Você, como advogado, o que é que você acha? Realmente vai beneficiar aí os trabalhadores brasileiros? Vai pelo seguinte, essa regra de que o contrato coletivo é soberano, até podendo alterar até a própria CLT, não é da lei brasileira, é do tratado da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E o acordo coletivo é o instrumento usado nos países desenvolvidos, inclusive socialistas da Europa, onde cada categoria, de acordo com as suas peculiaridades, discute os seus direitos e faz os seus acertos com as empresas. Essa é a grande diferença do Brasil. O Supremo Tribunal Federal decide assim, porque a última reforma trabalhista, ela podia até ter sido feita prevendo mudanças para o futuro. Mas foi feita uma reforma trabalhista alterando 100 e tantos artigos da CLT, alguns prejudicando notoriamente o trabalhador. Eu sempre defendi na Câmara e defendo agora. Uma reforma trabalhista tinha um artigo só, era alterar o artigo 618 da CLT para definir como regra da relação trabalhista os acordos coletivos, como o Supremo Tribunal acaba de declarar. Ou seja, o instrumento moderno para as relações de trabalho que protege o trabalhador, porque aí pode-se dizer, mas um sindicato de trabalhador é fraco, ele vai ser engolido pelas grandes empresas. É aí que vem a mão do Estado. E a lei, que eu sempre defendi, dava direito aos sindicatos menores, sem grande força, serem assistidos pelas federações
pelas confederações e até pelas frentes sindicais. Você não pode botar duas partes, sendo uma com superioridade sobre a outra. Mas o acordo coletivo é o grande instrumento trabalhista. É isso que o Brasil deveria adotar. Se tivesse sido feito isto, prevendo para o futuro, ao invés dessas 100 mudanças impostas na CLT, não existiriam tantas tensões de redução de direitos como existe atualmente no Brasil. Ney Lopes, dada a opinião aí sobre essa questão que envolve os trabalhadores brasileiros, eu queria falar ainda nessa pauta, vou considerar econômica e que o governo comemora e que a gente assiste, o PIB do Brasil avançando aí 1% nesse primeiro trimestre, impulsionado principalmente pelo setor de serviços. O que é que isso sinaliza para a economia do país e para a política nacional, na sua opinião? Muito positivo, a gente não pode deixar de saudar como positivo o crescimento da economia e mostra o peso do turismo no PIB, né? Porque quando se diz setor de serviços, é o turismo, basicamente. Então eu vejo isso como um ponto positivo. Do ponto de vista eleitoral, pode favorecer o presidente Bolsonaro, porque o presidente está na sua reeleição tendo como grande peso a carregar nas costas a crise econômica, que não é culpa dele, a gente sabe que é do mundo todo. Mas o eleitor quer saber o que lhe toca no bolso e, portanto, esse fator influi. Se o PIB melhorar, mas sobretudo, se aumentarem as chances de emprego, o país pode caminhar para uma tranquilidade maior. É o que todos nós desejamos, porque nós torcemos pelo Brasil e não contra o Brasil. E o PIB foi divulgado e o crescimento se associa também ao número de vagas de empregos formais que a gente noticiou no início da semana, né? Quer dizer, claro, na hora em que a economia começa a se estabilizar, os empregos começam a aparecer e isso é muito bom. Agora, Ney, também há uma grande expectativa em Brasília, e esse assunto circulou ontem, que diz respeito aí a uma possibilidade de um novo decreto de emergência a vir a ser editado pelo presidente da República, que possibilitaria aí uma ampliação dos recursos emergenciais, principalmente para aquelas pessoas que estão naquela faixa de trabalhadores das rodovias, que são os caminhoneiros. Seria uma espécie de bolsa diesel diante das dificuldades econômicas enfrentadas para diminuir o preço do combustível. Isso poderia ser feito através de um decreto com esse auxílio que o Brasil daria. Você acompanha esse noticiário? Você acha que essa pode ser uma estratégia do governo nos próximos dias? Olha, Virginia, o governo está procurando, e nisso ele está certo, porque se não fizesse era criticado, e fazendo também ele está procurando uma alternativa para essa crise que resulta no aumento exorbitante dos combustíveis, consequentemente da inflação. O ministro-chefe da Casa Civil anunciou ontem que uma das hipóteses é decretar calamidade pública. Calamidade pública é uma alternativa que existe na Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite o presidente fugir do teto de gastos para atender às demandas sociais. No caso, ele poderia subsidiar o preço da gasolina sem ter nenhum desrespeito à legislação. É uma alternativa, mas a alternativa que eu acho melhor seria a Petrobras destinar parte dos dividendos milionários para esse subsídio. Infelizmente, a engrenagem é tão fechada e a econômica se descontra e nem o presidente está conseguindo romper. A verdade é que, da forma como está, a gasolina subindo todo dia, e eu sei que isso não é culpa do governo, porque é um fenômeno global, mas sobe, toca no bolso do povo, aumenta preço de combustível, de alimentos, melhor dizendo, leva os caminhoneiros à revolta. Então, é necessário tomar uma medida. E eu acho que a calamidade pública pode ser. Você falou sobre, que eu gostei muito da sua ideia, né, da própria Petrobras dividir esse lucro aí para esse subsídio. E uma pergunta também que eu quero saber da sua opinião, Ney, é por que a Petrobras, então, não pega esse lucro exorbitante e abre novas refinarias? Né? Já que o próprio presidente já declarou essa semana que o Brasil só tem 40 dias de diesel, né, para estocado, porque não tem como refinar, não tem
diesel refinado no Brasil. Por que a Petrobras está desinvestindo em vez de investir em refinaria, já que está tendo tanto lucro? Olha, a sua pergunta é muito importante para se esclarecer. Claro que aumentar o refino é o ovo de Colombo. Se você refina aqui, nós somos autossuficientes em petróleo, o preço cairia. O que está ocorrendo hoje é que, mesmo sendo autossuficiente em petróleo, o governo manda o petróleo bruto para fora e compra a preço muito mais alto. Uma refinaria não se constrói em um ano nem dois, são 4 ou 5 anos. E essa política de desmantelamento do parque de refino da Petrobras vem em decorrência do verdadeiro saque que a empresa sofreu e que a Lava Jato apurou. A empresa entrou num processo de déficit acentuado pelos atos de corrupção apurados, públicos e notórios. Então, ao invés de, naquela época, investir no refino, investiram foi no bolso de meia dúzia de privilegiados. Hoje, para fazer isso, é uma política certa. Você tem razão, Laura. Mas não pode ser do dia para a noite. É uma política a médio e longo prazo. Daí porque eu não sou favorável à venda da Petrobras. Eu sou favorável a essa política de manter uma empresa rentável como ela é, aumentando o refino para dar mais lucro do que dá hoje. Hoje, o que estão sendo necessárias são medidas emergenciais, porque o povo não pode comprar combustível em dólar, com aumento da OPEP todo dia. E nessa linha, as alternativas que existem, conhecidas, são ou decretar calamidade para dar o subsídio, ou usar esses dividendos da Petrobras para dar o subsídio também e baixar o preço. E a estratégia que está no Senado, o projeto que pode reduzir o ICMS para o patamar dos 17%, né? Então, essa medida que já passou com uma ampla maioria na Câmara, ela pode não ser a solução, na sua opinião, para essa política de preços da Petrobras, reduzir o ICMS na casa de 30% para 17%? Alivia, Virginia, alivia, mas não resolve. Alivia. É uma medida, até porque eu compreendo que os governadores são contra, porque ninguém quer perder dinheiro. Agora, é preciso notar o seguinte: a base de cálculo do ICMS dos estados, inclusive o nosso, claro, aumentou muito com esses aumentos quase que semanais ou quinquenais do petróleo. Então, você reduz para 17, mas vai ser um cálculo sobre uma base, um valor alto por conta do acumulado ao longo do tempo. Então, é uma coisa que deixa de receber queda de receita, mas também não leva os estados à falência. É uma forma de aliviar. Eu concordo que é uma forma de aliviar, mas não resolve. A solução não é definitiva, não é por aí. Vamos ver como é que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, vai colocar essa matéria em votação, porque a semana foi cheia de secretários da Fazenda em Brasília pressionando para tentar mudar esse texto que foi aprovado na Câmara e possivelmente sair de lá com uma redução de ICMS para o diesel nesse primeiro momento. Acho que é um dos assuntos que estão sendo aí negociados para essa votação. Ney Lopes, vamos falar de política, né? O ouvinte gosta da política, da política, principalmente esse processo eleitoral. Vamos lá. Terceira via, quinta via, como é que estão as coisas na quinta via? Porque a terceira não existe mais, né? Vamos falar da quinta via. 2 candidatos lançados, né? Simone Tebet e o próprio Luciano Bivar, mas esses aí não chegaram ainda nem na terceira, né? Se você quiser sonhar, vamos falar na sexta via. Na sexta via, vamos porque lá. A terceira, porque a terceira, a quarta e a quinta já acabaram. Eu não acredito mais nisso, sabe? Eu não acredito. Eu fui um defensor muito grande. O que eu acho que podia dar, não estou dizendo que daria, não com esse nome de terceira via, nem de quarta via, mas podia oferecer ao povo brasileiro uma opção, aí mais, digamos, reuniria centro-esquerda e centro-direita, era uma chapa Ciro presidente, Simone Tebet vice. Porque aí, por menor que seja o potencial de um e de outro, era um discurso novo, desde que os outros apoiassem.
Mas nesse fogaréu de vaidades é muito difícil. É muito É muito difícil, difícil. é muito O difícil PSDB esses partidos convergirem para uma aliança com Ciro Pois é. Gomes, né? Seria mais fácil, no passado, É muito difícil. no passado, quando ele tinha chances mais expressivas na última eleição, isso não aconteceu, não é, Ney? Imagine agora quando a eleição está totalmente polarizada. Mas será que isso não é por causa do próprio Ciro Gomes, que fica também muito espinhoso com esses aliados? Ele tem culpa também, né? Ele está com a linguagem, realmente, eu tenho dito, muito irrativa. Agora, surgiu uma lembrança. Você sabe que quando há boa vontade, a pessoa desenterra coisas do passado ou para massacrar ou para beneficiar. Estão desenterrando o seguinte. Antes de Fernando Henrique ser presidente da República, quem foi ministro da Fazenda, que apoiou Fernando Henrique, que implantou o Plano Real no governo Itamar Franco, foi Ciro. Ciro foi quem preparou todo o terreno econômico do discurso de Fernando Henrique para se eleger presidente da República. Dizem, nessa inquietude dele, que a grande mágoa de Ciro é que Fernando Henrique se elegeu e não manteve ele como ministro da Fazenda. Botou Pedro Malan. A partir daí ele partiu para um discurso contestatório e terminou no Ciro que nós conhecemos hoje. O garoto enxaqueca. Depois ainda teve essa mágoa de Lula também, né? Então a política é feita dessas coisas e são coisas humanas, a gente atribui a temperamento, uns resistem mais, outros resistem menos, mas a política é feita por homens e, como tal, as emoções, elas se acumulam ao longo do tempo. Pois é, e aí nesse capítulo, vamos registrar também no capítulo das emoções, naquele discurso durante o lançamento de um livro que traz as cartas que recebeu enquanto estava na prisão, o ex-presidente Lula saiu com a declaração que repercutiu muito também, Ney, dizendo que o PSDB, o Partido da Social Democracia, estava se acabando no Brasil. O gesto, as palavras de Lula, Ney, na sua opinião, fecharam uma porta para uma possível aliança, até mesmo no primeiro turno ainda? Olha, não foram hábeis essas palavras nem a lembrança. Lula dizia-se construindo pontes com a centro-esquerda e o PSDB está nesse polo aí. Na hora que ele fez essa agressão, você viu como as reações foram violentas. Muito. Então Lula termina entregando o PSDB, ou boa fatia do PSDB, a Bolsonaro, que é o que está ocorrendo pelo Brasil afora. O ex-presidente Lula não foi hábil nessa declaração. Pois é, então vamos acompanhar cenário nacional, cenário local, Laure. Vamos falar sobre pesquisa, né? Vamos falar sobre as pesquisas que persistem, né? Como o Ney também vive, lembrando aqui pra gente, essa indefinição, né? Metade aí do eleitorado, Terminamos por maio exemplo, dessa forma, né? Indeciso. Como é que fica agora, nem essa situação? Olha, é pesquisa para todos os gostos. As pesquisas são contratadas pelos partidos ou por órgão ligado aos partidos. Eu não sou contra pesquisa, eu não contesto pesquisa. Agora, para governo, você está vendo que a governadora Fátima se mantém, ora num percentual mais alto, ora num percentual mais baixo. Agora, o que tem de dado novo, a meu ver, em relação a governo do Estado, é a declaração da ex-prefeita Rosalba Cialini, cujo cunhado comanda o PP, que já apoia Rogério Marinho, de quem foi parceiro de verbas para Monte das Gameleiras, que a imprensa falou muito, né? Mas não apoia ninguém ainda o PP para o governo. E Rosalba se dispôs a conversar com Álvaro Dias para encontrar um nome. Será que isso quer dizer que não apoiarão Fábio? Então é um fato que fica em suspenso. Do Senado, eu sou suspeito de falar porque sou pré-candidato, mas estou na minha, suporto as humilhações de ser lanterninha, não tem problema nenhum. Agora eu acho o seguinte, com mais de 50% de indeciso, como é que se diz que fulano ou ciclano está eleito? Não existe isso. Esses indecisos estão olhando, estão vendo. Rafael, Rogério, Carlos Eduardo
estão nessa disputa há mais de um ano, pelo menos admitindo. A campanha não começou agora. Que eles levam vantagem, levam. São apoiados pelo presidente da República, pela governadora, por fundo partidário milionário de distribuição de verbas aos prefeitos, levam vantagem. A tendência é essa. Agora, as eleições às vezes se transformam em caixinhas de surpresa. E essas surpresas só se manifestam, regra geral, antes, 40 dias antes. E isso é o que pode acontecer até no plano presidencial, quanto mais no plano de uma disputa de senador no Rio Grande do Norte. Eu, pessoalmente, continuo muito confiante na minha pré-candidatura, vou à luta, mas respeito as pesquisas e vou radicalizando com debates, radicalizando com propostas. Eu posso anunciar que o Clube Diretor de Logística já encampou a ideia de um debate dos pré-candidatos ao Senado, já está sendo marcado. Esse debate está sendo apoiado por órgãos de comunicação e talvez até pela OAB. Eu irei lá, estarei presente, não sei os outros se irão ou não, mas não para agredir, para levantar teses, para mostrar ao Rio Grande do Norte o que é que um senador pode, em matéria de lei, fazer em benefício do Estado, como advogado do Estado. Mas tudo isso demanda tempo. Pois não. Não, é só para completar também, Ney, que essa contribuição a Jovem Pan News Natal também dará ao processo eleitoral, né? Nós iremos também ouvir, conversar com todos os candidatos ao Senado, ao governo, porque é a partir da ideia dos candidatos que o eleitor vai se posicionar. Essa fatia de 50% ainda que ainda está assistindo o cenário, que ainda não entrou para valer no processo sucessório, ela precisa de ouvir ideias. E é isso que a Jovem Pan News Natal, o Sistema Tribuna, também irá contribuir, com certeza, a partir de agosto, quando as convenções forem realizadas, com esse processo para que o nosso ouvinte, o eleitor potiguar, possa se posicionar de uma forma certeira e tomar sua decisão. Ney, ontem o... Muito bem, muito bem, muito bem. O deputado Kelps Lima esteve aqui conosco no Jornal da Manhã e ele falou sobre a questão também dos candidatos ao governo. E ele também lembrou da rejeição muito grande de Fátima Bezerra. Inclusive, ele chegou a falar que Fábio Dantas não é tão conhecido e que uma das estratégias seria, né, como ele meio que citou aqui, que quem não quer votar em Fátima votaria em Fábio Dantas, mesmo sem conhecê-lo muito bem, mas só para não votar em Fátima. Qual é a sua opinião sobre isso? Ele está correto nessa análise ou não? Não, eu não acho que a coisa se comporte por aí. A rejeição pesa, claro que pesa, mas não é um fator que 4 meses antes de uma eleição coloque uma antecipação de vitória. O presidente Bolsonaro levou consigo uma alta rejeição e ganhou a eleição. Então, o PT sempre teve rejeição no Rio Grande do Norte e Fátima se elegeu senadora e governadora. A rejeição tem que ser ponderada, é um fator que prejudica, claro. Mas a gente não pode também dizer que o candidato não tem peso. É preciso ter um candidato que tenha condições pessoais, com propostas, com ideias, de capitalizar essa rejeição. Se não tivesse candidato, a rejeição de forma estática não beneficia ninguém. Ney, o grande problema que a governadora vem enfrentando, e agora ela começa a sentir na pele, nesse processo de se aproximar dos municípios, é a falta de investimentos em obras estruturantes e de obras comuns mesmo que não foram feitas no governo, nos 3 anos do governo Fátima. Essa conta está chegando agora e ela está tendo uma dificuldade muito grande de chegar e prestar contas nos municípios dos investimentos que faltaram para a população dessas cidades. A gente assistiu ontem, ela cumpriu uma agenda em Mossoró, aliás, toda a classe política se caminha aí com destino ao Mossoró para a abertura do Mossoró Cidade Junina no dia de amanhã. A governadora está lá desde ontem e me chamou muito a atenção ela promover uma solenidade, um ato político para entregar, Ney, era uma placa, ela estava segurando uma placa de um projeto que deu o nome de uma avenida a um político moçoroense, acho que é o professor, vou me lembrar, alguma coisa... Doutor Milton. Milton Marques, um nome forte na educação moçoroense, um nome expressivo em Mossoró, mas ela chegar a promover um ato, um evento político, Ney, para
entregar, selar a entrega de um nome de uma placa. rua, é porque ela está sentindo muita falta de não ter o que entregar nos municípios depois de 3 anos de um mandato. Você não resta dúvida que o executivo ele capitaliza muito com obras. E, naturalmente, a realidade que você descreve, eu acho que até a própria governadora reconhece. Agora, eu acho, sabe, Virginia, que a oposição, considerando a pandemia, considerando o que ela recebeu com o Estado devastado, com os funcionários em atraso dos vencimentos, eu acho que a oposição devia centralizar o seu debate em propostas. Como fazer para melhorar o Rio Grande do Norte? Porque bater no sentido de acusar a falta de obras pode dar a ela uma oportunidade, no mínimo, de uma explicação. Ao passo que se bater, ou melhor, levantar teses que poderiam ter sido feitos alguns projetos no Rio Grande do Norte, que gerariam emprego, que gerariam riqueza, e o governo nos preocupou, isso pode levar o povo a dizer, é verdade, vamos optar por um que faça isso. Eu sou muito dessa linha, porque num período como nós enfrentamos, de pandemia, e no caso do Rio Grande do Norte, do desastre administrativo que foi o governo que Fátima sucedeu, fica fácil a ela justificar a ausência de certas obras. Pode uns acreditarem, outros não, mas de certa forma você está fazendo o jogo dela. Era melhor trazê-la para o debate e dizer, por que a senhora não fez isso? No sentido de proposta, de ideias, e tem tanta coisa que poderia ter sido feita até sem recursos, apenas com criatividade, e o governo deixou de fazer. Você está lançando uma ideia aí de uma discussão macro, né? A gente sair desse rame-rame aqui das discussões Claro. de colocar pagamento em dia, Claro. de não ter obras, para discutir o Rio Grande do Norte como um todo. Mas, Ney, duvido, Eudó, que as coisas caminhem por aí, viu? Nem o nosso tempo está quase Mas o povo acabando. espera isso. Espera isso, eu Sim. concordo com você. É dessa forma que a gente contribui, né? Verdade. Alertando e esperando que O realmente povo os espera. candidatos... O povo... E pode ser uma decepção popular o debate não se encaminhar para essa área, né? E então quem ganha com isso? É preciso verdade. ponderar essas coisas. Porque às vezes os políticos, ou a política, principalmente do Rio Grande do Norte, só acredita na agressão, na crítica violenta. A gente está vendo que há espaço para maiores reflexões. O importante é começar e acreditar nisso. Nem o nosso tempo está quase acabando, mas a gente não pode ir embora, né, Virginia, sem falar sobre um assunto que repercutiu muito essa semana, que foi a exoneração de Andréa Ramalho, né, a esposa de Carlos Eduardo, pelo prefeito Álvaro Dias. Qual é a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu? Foi desrespeitoso, não foi? Carlos Eduardo, o ex-prefeito, se pronunciou ontem, viu, Ney? Disse que ele só selou um afastamento que já existia entre ele e Álvaro. Também foi muito econômico nas palavras. A versão de Carlos Eduardo até que explica tudo. Eles já estavam separados há muito tempo, né? A permanência de Andréa era um consentimento de Álvaro, mas se esperava o seu afastamento. Então, eu acho que isso é um ato político e que o prefeito assume a responsabilidade, Carlos Eduardo dá a sua versão e o processo eleitoral continua. Não acho que vá ter peso nem influência nas eleições, apenas no relacionamento entre eles dois. Né, e muita gente comentando, dizendo o seguinte, o pagamento da folha fez este dinheiro circular por aqui, é o Francisco Pereira fazendo comentário sobre a atualização da folha do pagamento. O Ronaldo Vitor, ele disse ainda durante o ano de 2021 foi privatizada a refinaria na Bahia. A refinaria era avaliada em mais de 3 bi, mas acabou sendo vendida por apenas 1 bilhão. Hoje tem o diesel mais caro do país. Ele fazendo uma análise sobre o que a gente comentou sobre a Petrobras aqui, também aqui interagindo no comentário de Ney, o Bento Egídio está falando também com a gente, tem outras pessoas dando opinião, Nunes Silva dizendo que o presidente Bolsonaro não tem capacidade de baixar o preço dos combustíveis e procura fazer paliativos, né? Todo mundo interagindo, isso é muito bom porque o jornal se faz também com as opiniões dos nossos ouvintes. Claro, claro. Ney, 8 Eu horas... acho que é bom.
Perdão, Ney, continue. Eu acho que é bom e, de toda forma, Laura, você já ia me dar a palavra para eu me despedir, né? São 8h44. De maneira que eu quero agradecer a vocês, quero registrar aqui que a comemoração ontem de um fato que a mim toca muito, que foram os 66 anos da Casa de Saúde Natal do professor Severino Lopes, uma obra médica erguida no Rio Grande do Norte com muito esforço, com muito trabalho. Meu pai, naquela época, ajudava Severino, que era meu primo, e era um homem que acreditou muito no idealismo, e ele foi não apenas fundador da Casa de Saúde Natal, mas da Clínica Heitor Carrilho também, e de outras inovações. Eu quero deixar um registro de exaltação. E aos ouvintes, eu me despeço agradecendo a vocês e agradecendo a paciência dos ouvintes. Vamos aguardar aí a próxima semana e vamos esperar que surja a 7ª via, né? Pois é, a 7ª via, vamos registrar aqui. Você registrou com toda a deferência aí o aniversário da Casa de Saúde Natal e vamos registrar, o mundo comemora o jubileu de platina dela. 70 anos de reinado, a Rainha Elizabeth II, Ney. 70 anos no reinado. Você sabe o que é? A gente imaginar, né? Eu estava vendo na televisão a missa lá em Londres há pouco. Ela nem foi, porque está um pouco adoentada. Mas está sendo um fato acompanhado pelo mundo todo. É muito tempo. Hoje é feriado Tem lá. muito presidente. Olha, tem muito presidente do Brasil que desejaria isso. Um reinado desse. Uma temporadinha de 70 anos. Uma temporadinha aí de 70 anos. Verdade. Uma temporadinha. Pois é, hoje é feriado por lá. Aliás, são 4 dias, um feriado de 4 dias, né? De comemorações com shows, com eventos. Festa. Com festa na rua, eu confesso que eu queria estar por lá. Também, viu? Eu queria estar em Londres de qualquer jeito, com Betinho ou sem Betinho. Sem Betinha. Ney, obrigada. Bom final de semana. Gosta do mês de junho, Ney? Gosta do São João? Santo Antônio, São João e São Pedro. Pois e além disso, a canjica, a pamonha. Olha, Virginia, controle aí, controle para... vá. É um fato interessante que eu quero relembrar. Uma vez eu estava numa conferência do Parlamento Europeu, quando eu era presidente do Parlamento Latino-Americano, em Estocolmo, no mês de junho, no dia 24 de junho. Quando eu cheguei no hotel, era palha de coco. Não me diga que tinha canjica por lá. Todo canto. Tinha um negócio parecido, não era igual a nós, mas tinha o mesmo. Aí eu perguntei ao garçom, o que é isso? Ele disse, é o São João. O São João aqui é o começo do verão, é o começo da colheita. E eu quase que dizia, tem sanfoneiro? Mas não tinha. Mas os suecos... A Escandinávia festeja o São João como o começo do verão e o começo da colheita. Logicamente, o milho é um tipo de colheita. Você vê como a tradição se espalha no mundo todo. Pois é uma tradição que se repete. O nosso Nordeste tem uma tradição muito forte nesse aspecto. E quando é junho, véspera de eleição, esse mês de junho aí, é mês para todo dia você comer uma canjica. Nem reclamador. Ney Lopes, obrigada por sua participação. Bom final de semana, viu? Obrigada, Ney. Bom final de semana. Sempre bom ver você por aqui com a gente. Tchau, tchau. Bom dia a todos. 8h48. Repita. 8h48, tem recadinho, Virgínia? Pois é.